E são estranhas algumas expressões do Júlio da Silva. Enquanto autor da sua tese, ele tratou um autor chamado Catulo. Mas Catulo não é um autor qualquer da produção romana. É um grande especialista do que nós podemos chamar de erótica, realmente pagã. É um dos grandes livros de erótica pagã. De maneira que toda essa temática sempre me interessou extraordinariamente. Eu não conheço verdadeiramente tão bem a obra do Júlio da Silva para poder falar, mas é interessante pensar a importância que ele, na sua versão que ele faz da nossa história enquanto história de portugueses, na sua simbologia, na sua mitologia, ele tinha dado tanta importância, não é? O famoso episódio da Ilha dos Amores, dos Lusíadas. A Ilha dos Amores, que já no original, naturalmente, é uma ilha mítica, é uma celebração menos dos amores enquanto expressão do desejo mais fundamental, mais óbvio, do que propriamente metaforiza como sendo realmente o prémio para aqueles que são valorosos nas defesas da fé, na defesa do Império, etc. Uma coroa gloriosa que eles recebem da famosa Ilha dos Amores. Na verdade, nenhum menino de 11 anos ou 12 anos, quando lia aquilo no liceu, ia ler a Ilha dos Amores e via lá estas coroas de glória, porque ele via outras coisas. E naturalmente, era muito interessante que o nosso livro mítico, enquanto epopeia da ação, epopeia cristã, dedicada à fé e ao Império, tem no meio essa ilha, não é? Que é um convite às glórias sensuais deste mundo. Portanto, é um personagem muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Não é apenas uma mitologia puramente ideológica ou política, propriamente dita, é, de facto, uma espécie de amor contra amor. É uma reivindicação da realidade humana enquanto amante, enquanto amado. E, curiosamente, ele não sublinha muito essa espécie de diferença que há entre quando escreve o seu pequeno ensaio sobre Fernando Pessoa, que também é um ensaio que marcou a data, porque não se esperava que esse ensaio, na altura não se tinha escrito muitos ensaios sobre Fernando Pessoa, viesse de alguém como o Júlio da Silva. Mas ele não ficou bem a diferença, entre outras coisas, entre o facto de que a mensagem é algo puramente onírico, de algum modo, enquanto que os Lusíadas tratam realmente de um poema sobre um acontecimento real da história de um povo. São duas coisas diferentes. Por conseguinte, ele prefere realmente o poeta que simbolizou, poetizou a aventura que deixará a única marca na história humana até hoje que nós conhecemos, num pequeno país chamado Portugal, àquela espécie de poesia a título de compensação para um país que já não tem história, senão como história do passado, que é o caso da mensagem, ou então um futuro puramente imaginário e onírico, o famoso Quinto Império. Entre os dois ele prefere realmente os Lusíadas. Eu acho que não vamos agora fazer uma disputa como se fosse um campeonato de futebol entre os Lusíadas e a mensagem. São dois momentos da cultura portuguesa mais alto que ela produziu e que têm dois sentidos completamente diferentes. Mas têm dois sentidos precisos na história.
E nessa altura a gente percebe que Agostinho da Silva, mesmo aí, escolheu o real, porque isso é da fantasia, escolhendo essa apologia dos Lusíadas por ser o poema da realidade, em vez do poema fantástico, embora ele próprio não seja um utopista. Podia ter ficado mais, como eu dizer, concordar-se mais profundamente com o poema de Pessoa, porque, na verdade, se ele não se tematizou ele próprio como um sujeito plural, heteronímico, como Fernando Pessoa, na verdade, no seu comportamento, ele era tão variado, tão vário como o Fernando Pessoa, mas não deu nome aos bois, como se costuma dizer. Porque há muitos Agostinho da Silva. E possivelmente está isso ainda hoje, o que mais me encanta é o facto de estar tão consciente da sua duplicidade, da sua ambiguidade, da sua pluralidade. Mas há sempre qualquer coisa que permanece, é que ele não é um poeta ao segundo grau, não é um escritor ao segundo grau, é realmente um escritor de sua musa é a ação. É um homem que se realiza encarnando-se, tentando mudar a realidade e não só sonhá-la ou pensá-la. Se não teríamos tido, naturalmente, outra mensagem ou outro poema do mesmo género. Não. Tivemos depois as suas reflexões, não é? Que são reflexões sempre no mesmo sentido, de uma apologia daquilo que é de uma espécie de crítica implícita de um mundo puramente sonhado, o imaginário, para ser realmente aquele que descobre, como se fosse uma novidade na nossa história mental e imaginária, que se descobre a realidade enquanto tal, a realidade mais próxima, a realidade do outro, a realidade dos outros, a realidade do eu e, sobretudo, aquilo que é mais importante no destino humano, que é o destino do outro, que é um duplo de nós próprios. Quer seja, não sei se influenciado por isso, por um livro que ele foi capítulo num livro que ele foi primeiro a traduzir, de Montaigne, onde se fala da famosa amizade de Montaigne e Lavoisier. Não há nada mais maravilhoso, isso vale independentemente dos sexos, do que essa espécie de amizade suprema. Montaigne define apenas porque é que ele era tão amigo de Lavoisier, o Lavoisier, Montaigne, desta maneira maravilhosa, porque era ele e porque era eu. E isto é o centro da realidade fundamental de cada destino humano, porque era encontrar o outro que nos liberta de nós próprios. E isso chama-se amor, com letra pequena ou com letra grande. O Agostinho da Silva foi sempre com letra grande. Obrigado. Com um evento final que nos deixa sem palavras, quero agradecer muito uma vez mais ao professor Eduardo Lourenço por ter ungido este colóquio internacional ao Agostinho da Silva com a sua presença e com a sua sabedoria. E quero dizer com isto que nós estamos a concluir,
Os serviços de informática não só disponibilizaram ao vivo as sessões para todo o mundo, mas também fizeram a gravação. E, portanto, em breve esperamos que as comunicações estejam disponíveis em vídeo, portanto, tudo no YouTube, vamos ver. E vamos também pensar na possibilidade de fazer um volume e editaremos os textos que foram aqui apresentados. Quero agradecer a todos a vossa presença, agradecer uma vez mais a todos os que se reuniram para que este evento fosse possível com este sucesso. Eu devo dizer que sou aqui professor desde 1988 e nunca vi o Anfiteatro 3, este anfiteatro, tão cheio durante 2 dias, desde ontem, desde as 9h30 da manhã. Sem qualquer desprimor para grandes pensadores universais, como Aristóteles, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche. Se houvesse um colóquio sobre algum destes pensadores, nenhum tinha enchido este anfiteatro com mais de 100 pessoas, desde as 9h30 da manhã, como ontem aconteceu e como hoje aconteceu durante a maior parte do dia. Isto é um sinal de que Agostinho Silva está vivo, está presente, cada vez mais presente. É um sinal de que, como disse Cristo também, é necessário que ele vá para que o Consolador venha. Foi necessário também que Agostinho Silva partisse para que a presença do Espírito esteja cada vez mais viva em nós, neste caso a presença também do seu Espírito esteja cada vez mais viva em nós. Possa esta presença amiga e inspiradora tocar-nos cada vez mais para que nós possamos ser, cada um de nós, a seu modo, a continuação de uma vida que, independentemente do que nós pensemos sobre o seu pensamento, foi certamente uma vida que foi um exemplo e um testemunho absolutamente notável de liberdade. De liberdade. De liberdade, de dádiva, de amor, de criatividade. Com estas palavras termino, agradecendo também muito à Comissão Organizadora, que sem a qual não se tornaram isto possível. Cabe-me referir o Fabrício Boscávia, o Dirk Henrich e o Giancarlo e, como aliás hoje também foi notado pelo Dirk, não é também por acaso que esta comissão organizadora, além de mim, é composta por elementos, por membros que não são portugueses, mas que falam muito bem português e que um deles é brasileiro, obviamente, mas o outro é alemão e o outro é italiano. E que mostra que o interesse pelo pensamento português, e neste caso pelo pensamento do Agostinho Silva, já desde há muito extravasa das fronteiras nacionais e toca uma nova geração de jovens pensadores e hermeneutas, não só portugueses, mas também estrangeiros. Porque, além deles, que estiveram aqui presentes, há outros, neste momento ativos, noutros pontos do mundo, noutros pontos da Europa, que estão a traduzir, por exemplo, Agostinho Silva para as suas línguas, que estão a estudar Agostinho Silva, estão a ler Agostinho Silva em português. Alguns que aprenderam e estão a aprender português para lerem Agostinho da Silva na sua língua original. Isto mostra uma vez mais que Agostinho Silva está presente, possa ele estar cada vez mais presente em todos nós. Muito obrigado a todos e, sobretudo, ao professor Eduardo Lourenço.